Olá, meninas, tudo bem? Espero que sim. Bom, quem diria que hoje eu estaria aqui compartilhando com vocês uma experiência? Eu falo em nome de todas as mamães de anjo, pois só quem passa sabe o quão difícil é. E falo mais, falo que vocês não tenham vergonha, falo que vocês não se intimidem em falar, em compartilhar, em se abrir para com as outras pessoas, porque isso é muito importante, eu falo por mim. Né? Por cada abraço, por cada ombro amigo, por cada palavra. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. E quero deixar também registrado aqui para vocês, mamães, da importância do ecocardiograma fetal. É um exame feito na gestação que detecta qualquer problema do coração. Ah, Carol, mas eu já fiz a morfológica e estava tudo ok. Ah, Carol, mas a minha médica falou que o meu bebê tá bem e que não seria indicado fazer. Meninas, eu fiz, né? Eu fiz todo o meu pré-natal, fiz todas as ultrassons possíveis, menos o ecocardiograma fetal. E assim, eu espero que nenhuma de vocês passe pelo que eu passei, tenha a surpresa a qual eu tive, porque não é fácil. Não é fácil você sair da sua casa feliz, animada para ter o teu neném. E assim que ele nascer, ele ir direto para UTI com uma cardiopatia. Cardiopatia é essa a qual você não tinha conhecimento nenhum, por falta desse exame. E é muito importante, não tô querendo assustar vocês, não tô querendo deixar vocês pressionadas, não. Mas eu acho que é só um exame a mais, exame esse que não vai fazendo uma diferença pra gente em termos de quantidade, né, gente? A gente já faz tanto exame, quem é grávida sabe, que a gente passa por várias consultas, por vários exames, então uma a mais não faz diferença. Sendo que é para o nosso bem, para o bem do nosso neném, né? Então, meninas, se muitas pessoas ainda me abordam perguntando pelo meu neném, o que aconteceu, como aconteceu, o que foi, como foi, eu vou aqui detalhar para vocês. E as que não me conhecem, né, vai ficar ciente da situação. Bom, eu estava grávida pela terceira vez, né, do Lorenzo. E aparentemente uma gravidez bem tranquila, né, uma gravidez bem tranquila, né. Óbvio que tinha aqueles enjoos, tinha aqueles sintomas de gestante normal, quem nunca, né, meninas? E eu fiz minhas ultrações, eu fiz minhas consultas e pré-natais. Até que no 5º mês, né, eu tive um pequeno probleminha no nervo ciático, né? Fiquei afastada do serviço, fiquei de repouso, tomei medicação e melhorei. Melhorei e segui minha gravidez adiante, trabalhando, tomando conta da minha casa e tudo normalmente, aparentemente. Quando eu tava com esse problema, né, já agendaram a minha cesariana pro dia 25 de novembro. Eu estaria com 39 semanas, dia 25 de novembro. Só que dia 22 de novembro, eu entrei em trabalho de parto, né? Entrei em trabalho de parto e fui pra maternidade. Ao chegar, eles me examinaram, viram que eu já tinha entrado em trabalho de parto. E pelo fato de eu já ter tido 2 cesarianas anteriores, eu não poderia ter o terceiro parto normal, tinha que ser cesárea. Então, eles já me internaram e me levaram diretamente para a sala de parto, né? O meu neném nasceu. Assim que ele nasceu, ele ficou lá ao lado, né? Como vocês sabem, ele tem todo esse procedimento, tem tudo mais. Até que o médico pediatra percebeu que o meu neném, ele tava ficando roxinho e gelado. E ele resolveu colocar o meu neném numa numa aquecedora, para ele ficar quentinho e melhorar, vamos dizer assim, né? Só que alguns minutos se passaram e o meu neném ele não melhorou. Devido às experiências do médico, ele chegou até mim, meu esposo, que estava comigo na sala, e falou assim: mãezinha, eu acho que o teu neném, ele tem uma possível cardiopatia. E para melhor averiguar, nós vamos levá-lo para a UTI, né? E eu pensei comigo, tá doido, né? Só pode. Até ali tava tudo bem. Isso ele fez. Ele levou pra UTI e ele ficou. Depois meu esposo foi vê-lo. Me levaram para a sala de pós-parto, né? Onde tem todo aquele procedimento de esperar a anestesia passar, para que possamos ir pro quarto, tudo mais. E nisso, o médico veio me ver. Acho que 2 horas depois, 3 horas depois, o pediatra ele veio me ver lá na sala de pós-parto.
E eu perguntei pelo meu neném, perguntei como que ele tava, onde que ele tava e tudo mais. E ele falou pra mim, ele falou assim, mãezinha, o teu neném, ele precisa ser avaliado por um cardiologista, né, neonatal, porque ele tem, sim, uma possível cardiopatia, porém a gente não sabe qual, porque eu sou pediatra, não cardiologista. E eu pensei, tá, então ele vai examinar, e que horas que ele vai vir falar comigo? Isso na sexta-feira, o dia do nascimento do meu neném. E o pediatra olhou pra mim e falou assim, não, mãezinha, o teu neném, ele só vai ser avaliado na segunda-feira, porque aos finais de semana, aqui na maternidade, não tem cardiologista neonatal. Gente, isso é devastador para uma mãe. Isso é devastador, né? Olha só, tamanha negligência, entendeu? Mas mesmo com todo esse descaso, os médicos da UTI neonatal cuidaram muito bem do meu neném. Fizeram todos os procedimentos para a cardiopatia, apesar de não saberem qual. Já estavam tratando ele como um cardiopata, porém não sabia qual que era o tipo de cardiopatia. Nisso, meu neném ficou lá, sendo muito bem assistido, muito bem cuidado pelos pediatras, pelas enfermeiras, entendeu? Desci pra ver o meu neném, lindo, enorme, enorme. Meu neném nasceu com 3 kg, 375 gramas, 50 centímetros. Pra mim foi uma felicidade imensa, porque dos 3 ele era o maior, ele era o mais pesado, o mais forte. E ali começou toda uma saga, né, gente? Só quem é mãe de UTI, só quem é mãe de anjo sabe, né? É lamentável a gente ouvir outras mães falarem, mas só quem passa, pra ter noção da imensidão da dor, sabe? E foi isso que aconteceu comigo, sabe? Eu fui pra maternidade ter o meu neném, e durante 5 dias da minha vida, eu me deparei com o pior filme, né? Pior filme da vida, porque eu sentei na poltrona da UTI e assisti o meu Lourenço partir, você entendeu? E assim, ele foi, tomou medicação, só que o Lourenço, ele precisava fazer cirurgias, porque o Lourenço, na segunda-feira, o cardiologista examinou ele e viu que ele nasceu com transfusão dos grandes vasos, é uma cardiopatia gravíssima, né? Onde as principais artérias são invertidas, né? Então, assim, ele precisava fazer a cirurgia, mas ele tinha que estar estável ou melhorar para fazer essa cirurgia, né? Se estabilizar, melhorar não, porque a cura seria a cirurgia, né? Só que o Lourenço, ele só foi regredindo, ele foi piorando cada vez mais, né? E na segunda-feira, digamos que ele já estava quase que em estado terminal, sabe? E as chances de sobrevivência era só um milagre divino. Milagre esse que eu implorei durante esses 5 dias lá na UTI, né? Porque durante esses 5 dias eu fiquei ao máximo possível com ele. Me permiti ficar com ele ao máximo que podia. E o Lourenço, ele teve que fazer transfusão de sangue, né? Ele teve que fazer transfusão de plasma, porque ele ficou com... O sangue dele coagulou, o sangue dele ficou ácido, devido à má circulação do oxigênio em todo o corpo, devido à transfusão dos grandes vasos, né? E o Lourenço, ele paralisou o rim, né? Tiveram que fazer diálise, mas o rim dele não funcionou, não voltou. O Lourenço, ele teve hemorragia no estômago, né? O Lourenço, ele teve 6 paradas cardíacas, né? 6 paradas cardíacas. Na segunda-feira à noite, da segunda para terça, o Lourenço, ele teve 1 parada cardíaca, ele teve 2, ele teve 3 e ele teve 4. Na minha frente e na frente do meu esposo. Gente, isso é devastador. Isso é bem assustador, sabe? É bem traumático. E ali, diante daquela situação, eu não tava entendendo nada. Eu não tava entendendo nada, eu já tava passada de dor. Cesariana, vocês sabem, quem passou sabe. E sem falar da dor emocional de mãe, né? Em ver o meu filho naquela situação, que era a dor maior, né? E eu perguntava ao Senhor o porquê daquilo, né? Na hora da revolta a gente questiona Deus, a gente discute com Deus, né? A gente se revolta.
porque é um pouco lamentável, né, gente? É bem lamentável. E eu não tava entendendo porque toda aquela situação, porque daquelas paradas cardíacas e meu filho não melhorava, e meu filho não falecia, sei lá, era uma confusão, uma turbulência na mente, sabe? Enfim, na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã, isso, as paradas cardíacas na segunda, à noite, da segunda pra terça. Na terça de manhã, eu vim pra minha casa pra tomar banho, comer alguma coisa e voltar. Enquanto eu tava na minha casa, o Lorenzo teve a quinta parada cardíaca, né? A quinta parada cardíaca. E ao chegar na UTI novamente, isso em poucas horas, a chefe lá, né, da UTI neonatal nos chamou pra conversar, né, pra reafirmar a situação do Lorenzo, né, que só um milagre mesmo, né, era realmente só um milagre. E falou que era pra gente ficar ao máximo com ele, porque a qualquer momento ele podia partir. Gente, ao sair daquela sala, parecia fazer sentido, sabe? Mãe é um ser surreal, né, gente? Só quem é mãe sabe o sexto sentido, só quem é mãe sabe o que a gente pensa, o que a gente acha, aquelas angústias, aquelas coisas. E tudo que eu sentia, sabe, assim, começava a fazer sentido, o meu sexto sentido, né? E quando eu saí daquela sala, eu entendi o porquê de Deus não ter levado o meu filho diante de mim após 4 paradas cardíacas. Porque até ali implorava a Deus para que não levasse o meu filho. Era só o que eu pedia a Deus. Ah, Carol, mas se ele sobreviver, ele vai vegetar, não importa, eu queria ele. A gente é tão egoísta, né? Nós, seres humanos, a gente é tão egoísta que a gente não quer saber as consequências. A gente quer saber as realizações, né? E a minha realização era tirar o meu filho dali e ficar com ele independente de como ele ficasse. Eu queria o meu filho. Então eu implorava a Deus diariamente: Senhor, não leva o meu filho, não tira ele de mim, eu não estou preparada, né? E quando aquela médica falou comigo, ali eu entendi que Deus, ele não levou porque ele queria que eu aceitasse. Ele queria que eu aceitasse o momento do Lorenzo. Ele queria que eu entendesse que o Lorenzo, ele já cumpriu a sua promessa aqui conosco, né? E ali eu abracei o meu esposo forte e a gente se abraçou, a gente se sentiu abraçado por Deus e por toda aquela equipe médica, sem sombra de dúvidas, né? Por cada mãe que lá estava. E fomos para o berço, onde estava o meu filho. E lá de verdade eu clamei a Deus para que ele fizesse a vontade dele e não a minha. Porque por mais que eu fosse mãe, ninguém mais do que Deus sabia o que era melhor para ele, né? E ali eu vi que eu tinha que aceitar, E quando eu falei para Deus que a vontade dele não era minha, e que fosse feito o melhor para meu filho veio ter a 6ª parada cardíaca. Ele teve a 6ª parada cardíaca ali antes de mim, do meu marido, a gente próximo a ele, segurado na mãozinha dele, e ele não voltou mais, né? Ele não voltou mais. Olha, ali foi, assim, eu não tenho nem como explicar, sabe? Meu filho, ele partiu segurando a minha mão. E mesmo em meio àquela dor, sabe? Aquela dor imensa, que só quem passa, sabe? Eu sou grata a Deus por tudo. Eu sou grata porque mesmo em meio a tanta dor, Deus, ele foi misericordioso. Deus, ele não arrancou meu filho de mim. Enquanto ele não me fez entender que o melhor para o meu filho era ao lado dele, ele não o tirou de mim. Isso para mim foi melhor, vamos dizer assim, sabe? E ali começaram várias outras experiências, né? Assim, vivências. Pegar o meu filho sem vida pela primeira vez no colo foi surreal. Foi surreal. Foi surreal. Você sair daquela maternidade sem o neném no colo, sem quem você planejou, sem quem você tanto esperou, tanto amou, não é fácil. Eu saí daquela maternidade me sentindo nada como pessoa, como mãe, como ser humano, sabe?
Vim procurar a roupinha mais linda para pôr no meu filho sem vida. Sair daquela maternidade com meu filho em um caixãozinho, sabe? Para sepultá-lo. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil primeiro, porque é quem a gente tanto ama, é quem a gente planejou e esperou, né? E assim, aqui eu deixo de coração a minha experiência para com essa situação e reafirmo, façam sim um ecocardiograma fetal, porque, gente, eu não tenho dúvidas que se Deus quisesse que fosse diferente, teria sido diferente, sim. Não tenho dúvidas que se Deus quisesse ressuscitar o meu filho hoje, ele tem esse poder, né? Só que há coisas que a gente não pode só jogar na mão de Deus, há coisas que a gente pode procurar um meio de evitar, né? O meu filho, ele poderia estar hoje aqui, sim, como poderia não estar, né? Ah, Carol, mas a cirurgia do Lourenço era muito grave. Eu sei, eu concordo, mas nem sequer tentaram, né? Ah, Carol, mas o Lourenço tinha que fazer outra cirurgia quando ele tivesse com 1 ano e talvez ele não resistisse. E você ia sofrer mais porque ia conviver com... Queria eu ter tido a honra, o prazer e a glória divina de ter convivido com meu filho, nem que fosse um dia fora daquela UTI. Quanto mais 1 ano, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, né? Hoje eu procuro aceitar que foi vontade de Deus, para que eu possa viver, né? Porque são várias perguntas sem resposta, isso tortura um pouco, né? E eu peço encarecidamente que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês divulguem tamanha importância, para que possamos evitar ao máximo tragédias, entendeu? Porque isso é uma tragédia, gente, isso é uma tragédia, você entendeu? E é isso, eu quero deixar um forte abraço para cada uma de vocês. Quero contar com a ajuda de todas vocês, porque eu sei do nosso poder, eu sei da nossa força de mulher, de mãe, de amiga, porque quando uma chora, todas choram junto. Quando uma mãe sente uma dor, todas sentem junto.